Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa expressão me chamou a atenção hoje. Eu estava vindo lá de Boston com meus sobrinhos, e ele colocou uma mensagem do Leonard Ravenhill. Quem já ouviu este nome? Leonard Ravenhill. Eu acho que o irmão tem até o livro dele em PDF, chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Eu li esse livro há muitos anos atrás. Eu era jovem, há uns 30 anos ou mais atrás, e a mensagem desse livro arde até hoje no meu coração. Mas de repente, eu ouvi essa canção, e a glória de Deus se manifestou nesse lugar, e a presença de Deus encheu meu coração. Que irmãs e grupo abençoado! A coisa mais maravilhosa é quando alguém pode cantar e trazer a presença de Deus, e fazer a presença de Deus se manifestar. Não há nada mais maravilhoso do que a presença de Deus. Esta presença que estamos sentindo é a glória do Senhor. De repente, Deus, eu diria Deus Pai, introduziu-se no mundo com a sua voz, com a sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Há quem diga que foi um estrondo, e os irmãos já leram Gênesis capítulo 1, e ele criou o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem os criou. E em toda a história, em todos esses anos, centenas e centenas de anos, Deus foi intervindo na vida do homem, Ele foi se manifestando, Ele foi operando, Ele foi sempre trabalhando para que o homem se aproximasse dele. Ele sempre foi em resgate deste homem. Coisas foram acontecendo anos e anos e anos, e Deus não se manifestava mais na vida daquele povo, não se manifestava mais na vida de Israel. E eles não tinham mais experimentado a presença de Deus por muitos e muitos anos. E o Senhor como que se distanciou deles. O Senhor como se não manifestava mais a sua presença, não manifestava mais a sua glória. E eles foram se distanciando. Eles foram pedindo a Deus que se manifestasse novamente, que Deus operasse novamente. E na verdade o tempo foi passando, e eles foram ficando como que se tivessem sido esquecidos por Deus. Na verdade, Isaías 64, Isaías 63, ele faz então uma oração, e ele ora da seguinte maneira, versículo 15: olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Ele viu o povo se afastando de Deus, a apostasia tomou conta de Israel. Ele era um profeta que vivia buscando a glória de Deus, a palavra de Deus, a palavra profética se manifestando na vida daquele povo, para que eles pudessem se voltar a Deus. E o tempo foi passando, e nada acontecia. E você lê profecias e mensagens tremendas. Então ele diz: olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Onde estão as maravilhas que o Senhor fez no passado?
retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. A impressão que eu tenho é que nós vivemos algo parecido às nossas igrejas. Onde está o último avivamento que aconteceu entre nós? Onde está a manifestação de Deus? Onde estão os cultos? Aqueles cultos em que a presença de Deus se manifestava, em que as pessoas vinham chorando e se convertendo e sendo transformadas. A impressão que nós temos é que os nossos jovens se esfriaram, estão acostumados. Os homens hoje se separam das suas esposas como nunca antes, e dizem que são crentes e dizem que servem a Deus. Há uma carência, há uma necessidade de uma visitação de Deus para nos transformar, para nos quebrantar, para nos aproximar dele, para mudar a nossa vida, para fazer com que sejamos transformados. Eu lembro, quando criança, eu nasci num lar evangélico, de muitas visitações da parte de Deus, em que Deus mostrava a sua glória, o seu favor. Com 17, 18 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, e era numa época em que os jovens eram tão avivados, que nós íamos para a Praça 7 em Belo Horizonte e pregávamos todas as sextas-feiras, e jovens e mais jovens se convertiam. Nós reuníamos em vigílias, não para ouvir o cantor famoso que vem cantar, mas a gente vinha para orar, para clamar, para buscar, para invocar o nome do Senhor, para pedir que Ele operava, e Deus operava. Milagres, maravilhas aconteciam. Mas agora, nessa terra da Nova Inglaterra, quantos avivamentos? O que eu mais gosto de ler é dos avivamentos que aconteceram aqui. Coisas estrondosas, irmãos. Coisa que provavelmente a maioria de nós nunca experimentamos. E provavelmente não experimentamos. Porque estamos apenas acostumados com aquela chuvinha que de vez em quando vem. Mas não vem aquela tempestade para molhar a nossa terra, para transformar as nossas famílias. É um tempo em que as pessoas estão perdidas. E estão na igreja, mas estão perdidas. Ó Senhor, olha desde a tua habitação. Olha desde a tua habitação, Senhor dos céus. Rega, por que o Senhor reteve a sua bondade? Por que o Senhor reteve a sua compaixão? Entretanto, tu és nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora, mas tu, Senhor, és o nosso Pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Onde está o Redentor da antiguidade? Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces os nossos corações para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar, depois que os nossos inimigos pisotearam o seu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Diante deste quadro, dessa situação que ele descreve, ele diz então o seguinte: se rompesses os céus e descesses, se o Senhor abrisse uma fenda no céu e descesse, como o Senhor fazia no passado, como quando o fogo arde os gravetos e faz a água ferver, desce que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Tu fizeste coisas tremendas, coisas que não esperavam, e descestes, e os montes tremeram diante de ti. Senhor, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu estou esperando em ti, ó Deus. Que clamor, que dor no coração desse homem. Estava contendendo com Deus. Ele diz: se descesses dos céus, se rompesses os céus e descesses. 700 anos depois, Deus resolveu descer do céu.
ele abriu uma brechinha, não sei onde. O Espírito de Deus veio, ninguém percebeu. Era uma cidadezinha simples lá de Israel, mas o Espírito de Deus desceu silenciosamente e repousou sobre uma virgem, uma moça. A oração de Isaías começava a ser respondida. O Espírito desceu sobre Maria. Diz a Bíblia que Deus preparou um corpo para o seu filho Jesus. E esse corpo começou a ser formado no reino, num milagre extraordinário. Pouquíssima gente ficou sabendo, pouquíssima. Jesus nasceu, ele viveu naquelas terras. O Deus conosco, o Emanuel. Eu costumo brincar que às vezes Jesus, eu imagino, estava sentado lá em Cafarnaum, lá no seu workshop, lá na sua capitania, e as pessoas vinham passando na porta e Jesus perguntava: ei, para onde vocês estão indo? Jesus, filho de José, nós estamos indo lá para Jerusalém. O que vocês vão fazer em Jerusalém? Nós vamos adorar a Deus. Meu Deus, o Deus do universo, que se fez carne e habitou entre nós, estava ali e eles não sabiam, eles não percebiam, eles tinham que ir a Jerusalém para adorar o Deus que estava na mesma cidade deles. Eu fico imaginando: vocês estão indo, vão viajar esse tempo todo, essas horas todas, vão subir os montes, descer e vão subir mais um pouco para chegar em Jerusalém para adorar a Deus. E Jesus então dizia: ok, boa viagem, e dava um sorriso. Ninguém percebia. Até que ele se manifestou a Israel, o Deus que fendeu os céus, que resolveu responder a oração de Isaías, desce dos céus, se faz carne, e agora ele começa a andar fazendo bem, curando a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus morreu na cruz do Calvário, o Filho de Deus. Ao terceiro dia ressuscitou. E agora encontra com seus discípulos lá no cenáculo, na praia, e ele diz o seguinte, antes de subir aos céus, estava prestes a ser assunto aos céus. Então ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, claro, Pai, o Filho, o Espírito estavam na criação. Ele é um Deus só, ele é como um, as one. Jesus, o Filho, ele e o Pai são um, eu entendo. E agora faltava outra frenda se abrir para que o Espírito Santo descesse. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus foi assunto aos céus, disse que viria, ele viria outra vez, e eles então entraram no cenáculo e começaram a esperar. Eles não sabiam o que. O que eles fizeram lá? Eles oraram, com certeza. A Bíblia diz que eles estavam orando, clamando. Qual é o tipo de oração que nós fazemos? Qual é o tipo de oração que nós queremos? Vamos. Muitas vezes nós lemos na Bíblia que Deus ficou cansado das orações. Ele ficou cansado dos sacrifícios. Deus está cansado dos sacrifícios dos evangélicos, porque eles falam, cantam, mas não vivem. Eles falam, ministram, têm aparelhos, têm tantas coisas extraordinárias, mas não tem fogo no altar, não tem presença de Deus. Tem que se armar de subterfúgios, de atrações, para que mantenha o povo. Por que as pessoas estão frias? Por que as pessoas estão sem aquele desejo profundo de servir a Deus? Por que elas estão vivendo
família, elas vivem uma coisa nas ruas, nas suas casas, nos seus trabalhos, e na igreja é outro tipo de manifestação. Por que nós estamos, meu Deus, abrigando pecados ocultos? Por que tantos pastores se desviam e aprontam escândalos? Por quê? Por que nós estamos frios? Por que estamos gelados? Eu fiquei pensando, por que as pessoas não falam de Jesus? Por que será as pessoas não falam de Jesus no seu trabalho, na sua casa? Não falam de Jesus para os seus vizinhos na escola? Por quê? Por que essa meninada toda brasileira não fala de Jesus nas suas escolas? Porque eles não podem falar daquilo que eles não têm. Você só pode dar o que você tem. Você só pode dar o que você recebeu. Se você é cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, é isso que você dá. Mas se você é vazio, se você não tem o que dar, você não pode dar. Agora, por que não clamar e pedir a Deus que nos encha da sua palavra, nos encha do seu Espírito, nos encha do seu poder, nos encha da sua glória? Não estou trazendo peso de acusação. Senão, mas eu não sei como fazer. Se não sabe, peça o Espírito para te ensinar. Se não tem uma palavra, peça a Ele para te dar. Se não tem, se você não ora, comece a orar. Sabe como é que você aprende a orar? Orando. Você aprende a orar orando. Você aprende a orar falando com Deus. Fala do seu jeito, fala como você pensa. Fala. Diz para ele, como Filipe, fala, boa noite, Jesus. Bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. E você abre o seu coração. Ficai em Jerusalém. E eles começaram a orar. Eles começaram a clamar. Hoje, nós vamos nas igrejas, nos cultos. Nós não temos expectativa de que Deus vai orar. Não tem mais expectativa. Nós vamos porque tem que ir na igreja. Nós vamos porque nós não podemos perder. Nós vamos porque e nós ficamos esperando. Nem sei o quê. Se nós, irmãos, queremos a presença de Deus, a manifestação da sua glória, a manifestação do seu poder, meus irmãos. Se queremos, nós temos que esperar, orar e crer. Há muitos anos atrás eu fui convidado para pregar na cidade de Buritis. A Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana se reuniram e fizeram um evento. E me convidaram para ir pregar nesse evento 3, 4 dias. E eu lembro que eu tive a oportunidade de pegar no programa de rádio. Eu preguei na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana. Não porque eram, como a gente costuma dizer, tradicionais, mas aquele povo comportadinho, né? A gente entende, não vejo nenhum problema nisso. Mas quando nós chegamos e começamos a pregar e a ministrar, ensinando a palavra de Deus no rádio, me levaram para fazer uma entrevista lá na rádio e demorou essa entrevista umas 1, 2, 3 horas. E eu comecei a ver a manifestação de Deus porque as pessoas começaram a ligar para a rádio, sem dizer anônimas, querendo saber do Evangelho, querendo saber. Aquilo causou um impacto tão grande que as pessoas encontraram com os pastores que estavam me entrevistando, o presbiteriano e o batista, e elas começaram a pedir para eles visitarem a casa delas. Nós ficamos sabendo depois. E começaram a trazer sacos de imagens de esculturas, sacos e mais sacos, e eles começaram a limpar e a quebrar aquilo tudo, porque as pessoas estavam se convertendo. Aleluia. Num dia fui pregar num sábado na Igreja Presbiteriana, e quando a gente estava ali reunido, nós ministramos, demos uma palavra e ministramos e falamos. Aí eu fiquei de pé e comecei a falar, a orar, e fechamos os olhos, todos oraram. Eu disse assim: irmãos, o Espírito de Deus. E fui orando e falei:
anjo do Senhor está aqui. Jesus está aqui. E eu ouvi uma barulhada, irmão. Pá, pá, uma barulhada. Eu acordei, abri o olho, perdão. Aquele povo estava todo no chão. Todo no chão. Só o pastor que estava em pé, um baixinho em pé. Mas o restante, todo mundo no chão. E me deu um temor tremendo. E uma senhora que caiu, sem ninguém segurar, sem ninguém esperar. De repente, eles caíram. De repente. Aí eu cheguei perto daquela senhora, ela não levantava, não voltava. Aí de repente ela deu sinal, eu segurei, levantei e ela começou a chorar. Ela disse: eu estava enferma há muitos dias, mas hoje eu senti que eu tinha que vir à igreja de qualquer jeito. Eu vi, mesmo doente. Eu vi Jesus. E Jesus me disse que há muito tempo ele queria vir para a sua igreja, mas ele não podia vir. Mas hoje ele veio. Aquilo causou um impacto, irmãos, tremendo. Glória a Deus. Houve um avivamento de curas, milagres, conversões, tanto na igreja batista quanto na igreja presbiteriana. Aí o pastor presbiteriano, ele não ficou firme, não quis cair, não falei nada. Tivemos tempos para conversar. Depois eu ouvi o testemunho de que naquela semana ele começou a orar. Foi para o monte, estava orando. E ele era professor de umas 30, 40 crianças, que eram crianças problemáticas da cidade, crianças rebeldes. E esses meninos eram um problemão na cidade. E ele dava aula para essas crianças. E ele naquela noite, ele subiu para orar no monte. Ele estava em pé e ele sentiu alguém empurrando ele. Ele encostou, abaixou, alguém empurrou. Ele ficou olhando, tem alguém me empurrando. E quando ele levantou, ele disse: veio um vento tão forte sobre mim que me jogou uns 3 metros para trás. Ele não caiu deitado assim, não. Ele foi empurrado e caiu, cheio do Espírito Santo. De repente, no outro dia ele foi dar aula lá nessa prefeitura, nessa escola. Quando ele estavam os meninos lá dentro, quando ele entrou, quando ele colocou o pé naquela sala, todos os meninos caíram. Todos foram no chão, cheios do Espírito Santo. E ele pregando, se converteu, aqueles meninos. E houve uma onda de conversão extraordinária. De repente. Ficai em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. O homem, irmãos, essa igreja não tem nenhum problema, só um só. Eu só tenho um problema que precisa ser resolvido, um só. Você só tem um problema que precisa ser resolvido. É o problema do pecado. Só, o homem só tem esse problema. Se isso é resolvido, nós estamos prontos. Nós estamos, como dizem em espanhol, listos. Tem uma notícia: esse problema já foi resolvido. O sangue de Jesus Cristo já foi derramado. Jesus já decretou a nossa libertação. Jesus já libertou a cada um de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, dar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o grande dia aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
que muda o nosso ser, que liberta a nossa alma. Eles ficaram esperando do alto isso. E eles ficaram orando, porque Deus, Jesus havia dito: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Alguém me perguntou: como é que eu vou saber que eu sou batizado com o Espírito Santo? Meu filho, se a sua casa pegar fogo, você vai ficar sabendo imediatamente. A primeira coisa que vai acontecer é que você ver fogo, você vai gritar socorro e vai sair correndo. Você não vai ficar lá dentro, porque ela pegou fogo. Assim é um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que recebe o fogo do alto. Ele fica sabendo, porque queima, porque transforma, porque a sua linguagem muda, a sua palavra muda, o seu comportamento muda. Aleluia. Nós precisamos do fogo. Pastores ungidos. Eu não quero pregar nem um dia na minha vida se não for ungido, meu irmão. Meu Deus, eu já enfrentei isso, de começar a pregar e eu não senti nada, não tem presença, não tem fogo, não tem nada. É até difícil para interromper e terminar. Você não consegue, você está preso. Eu aprendi, não tem fogo, irmãos, acabou o culto. Não tem presença de Deus, vamos embora. É melhor ir embora do que ficar insistindo. É melhor ir embora do que você pegar papelão e colocar fogo no papelão. Fogo de papelão, meu irmão, queima rápido. Queima muito rápido. Nós queremos o fogo do Senhor em carne viva, em gente que é consagrado com a brasa do altar, que queima e ela não se consome, ela permanece acesa. Nós precisamos deste fogo na Nova Inglaterra. Nós precisamos desta glória na Nova Inglaterra. Nós precisamos da manifestação do poder das nossas igrejas. Mas é preciso se converter. É preciso abandonar o pecado. É preciso deixar. E, meu irmão, eu não vou falar isso para você não. Alguém falou para outra pessoa: meu irmão, para que você vai continuar vivendo essa vida dupla que você vive? Você acha que você vai enganar quem? E essa pessoa falou para essa pessoa: deixa de ser burro. Você é burro. Não estou chamando ninguém aqui de burro, não. De jeito nenhum. Mas é burrice. Por que eu vou mostrar uma coisa que eu não sou? Por que eu vou mostrar uma coisa que eu não tenho? Por que eu vou andar numa Mercedes-Benz daquela caprichada, se é no banco? Ai, irmãos, nós não podemos mais viver de aparência. Nós precisamos entrar num cenáculo como aquele. Fechar a porta e jejuar e clamar e pedir ao Senhor. De repente, eles estavam assentados. De manhã, acordaram. Estavam ali batendo papo, conversando. Aí a Bíblia diz: eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso é uma redundância. Se eles estão todos reunidos, tem que ser no mesmo lugar. Ah, não, hoje é diferente. Hoje tem o Zoom, né? Você está reunido, mas não está no mesmo lugar. Cada um num lugar, né? Mas eles não, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os 120 como um só. Esperando o quê? O que eles nem sabiam o que era. Eles nunca haviam experimentado. Não se tem notícia na Bíblia do que já havia acontecido. Não. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, irmãos, nós perdemos essa expectativa do de repente. De repente, pastor, você precisa do fogo de Deus. De repente, irmão, você precisa parar de falar mal dos outros. De repente, você precisa parar de ser desonesto. De repente, você precisa se converter. De repente, você precisa mudar de vida. De repente, você precisa ter uma outra atitude.
De repente, não, eu estou magoado, mas eu não preciso conviver com essa pessoa, porque ela me magoou, me feriu, meu pai me feriu, minha mãe me feriu, eu não sei quem mais me feriu, meu marido me machucou, eu não preciso mais viver. Não, de repente você precisa, de verdade, converter. Porque não pode haver dentro de mim amargura, não pode haver dentro de mim mágoa, não pode haver dentro de mim pecado algum. Eu preciso entender, meu Deus, que eu preciso conhecer a tua santidade. Porque é a tua santidade que eu quero. Eu quero a tua santidade em cada célula do meu corpo. Eu quero a tua santidade na minha cabeça. As tentações são muitas. As tentações querem me sucumbir. Mas não quero nem saber, Senhor. Eu quero a tua santidade. Eu quero a tua proteção. Eu quero a tua glória. Eu quero a manifestação da tua presença. Eu quero o Senhor, meu Deus. Sem isso, não vale a pena viver. Os meus planos, o dinheiro que eu vou ganhar, nada disso tem valor. Porque daqui a 50, 60 anos, que valor tem? Nenhum. Que valor? Nada, não vale nada. A casa, o carro, as coisas materiais que nós colocamos na frente. Eu quero já viver a eternidade com o Senhor. Eu vou viver andando com Jesus todo dia. Eu vou conversar com Jesus todo dia. Eu vou chorar na presença dele. Eu vou pedir socorro quando eu estiver em apuro. Eu vou andar com os meus irmãos. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou ser cheio tanto da presença de Deus que não vai ficar ninguém no meu caminho sem que eu fale do amor dele. Porque eu quero a santidade, eu quero a salvação, eu quero a minha libertação, mas eu quero ver os meus amigos, as pessoas se rendendo a ti. Então me enche do teu Espírito Santo, Senhor. Não vale a pena brigar quando é casado de novo. Não vale. Não vale. Quanto tempo eu perdi por causa do feijão que queimou, a batata que passou do ponto. Glória, meu Deus. Quando você começa a dar importância para essas coisas fúteis, você perde o principal da vida, que é a comunhão, a alegria de viver na presença de Deus e viver casado, bem casado. Glória a Deus. Amém? Amém. De repente, meu Deus, veio um som que imagina o que aconteceu naquela sala. Eu estive lá no lugar que eles dizem que é o cenáculo, né? E eu fiquei olhando, meu Deus, na rua assim abaixo, no prédio do lado, tem uma consagração à cabala, à feitiçaria. Uma feitiçaria. Eu fiquei lá naquele prédio, falei, Senhor, enche Jerusalém de novo da tua glória. Derrama o teu Espírito de novo, Senhor. Fende os céus e desce, Senhor. Fende, Senhor. Rompe os céus. Aqui na Nova Inglaterra, faz de novo o que o Senhor fez no passado, Senhor. Eu já experimentei vários avivamentos. Poderia dar alguns testemunhos, mas vou parar com isso. Eu era menino, 17, 18 anos, adolescentes se reuniram lá em Belo Horizonte, na rua Amigo de Melo. E eu era o líder dos adolescentes. E nós começamos, eram umas 4 horas da tarde que reunimos. E eu comecei a pregar uma mensagem daquele texto, tu és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que corre no livro. Aí a esposa fala, vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no teu jardim. Aquele texto. Eu dizia que ele olha para nós, ele olha para mim, ele olha para você, ele diz, você é a fonte dos jardins. Você é jardim selado, você nasceu de novo. O Espírito Santo já colocou o carimbo em você, você tem o selo do Espírito. Você já tem. Mas a esposa ainda não se sentia
esposa levanta a voz e diz: levanta-te, ó vento norte, vem tu, ó vento sul, e assopra no meu jardim. Vento no hebraico é ruach, é a mesma palavra para o Espírito Santo. Vem tu, vento norte, vem tu, ó Espírito, e assopra no meu jardim. Ah, se o meu amado viesse. E eu preguei essa mensagem. Os meninos se ajoelharam e de repente eles começaram a chorar. Um quebrantamento, uma coisa extraordinária. E a glória de Deus, você sabe, a presença de Deus foi uma coisa assim gloriosa. Os adolescentes meninos, eu também praticamente menino com eles. A glória de Deus, a presença de Deus. Deu 7 horas, a gente tinha que ficar numa igreja, um prédio pequeno, então nós reunimos ali no mesmo lugar onde era o culto e eles queriam entrar e os meninos não saíam do chão, não saíam, não paravam de orar, não paravam de chorar, não paravam de arrepender. Nós precisamos disso. Não podemos continuar do mesmo modo que vivemos. De repente, o vento do Espírito Santo soprou naquele lugar. De repente. O vento do Espírito encontrou lenha seca. Não pode ser lenha verde. Tem que ser lenha seca. Que você já clamou, que você já buscou, que você já implorou de todo jeito, que você já clamou: Senhor, tenha misericórdia. Vem sobre mim, Espírito de Deus. Vem sobre mim. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre esta região. Vem, ó Espírito de Deus. Em nome de